Vamos começar aqui em Tiago 4,17. Boa noite. Boa noite, meus pais. Assentados e saber que o Senhor é Deus, eu sou apenas um servo. Diz assim, Tiago 4,17. Vamos fechar aqui, Tiago. Só um minuto. Diz assim, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu queria que a gente fechasse o livro de Tiago com isso em mente. Aquele que sabe fazer o bem, se você sabe fazer o que é justo, se você sabe fazer o que é correto, se você sabe fazer o que é bom, e você não faz, só o fato de não fazer, não é nem fazer o errado. Vou repetir. Eu sei que se eu ajudar, eu posso ajudar a irmã em alguma coisa. Está no meu alcance fazê-lo. E sei que ela necessita disso. E por uma razão eu não faço, estando ao meu alcance, aí eu já estou pecando. Aí. Estou falando os padrões que Deus coloca para nós é muito mais alto. Por isso que ele fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E nunca vai ser. Porque os padrões dele são elevados. Então, se você e eu sabemos fazer o bem e não fazemos, teoricamente, desculpa o termo, biblicamente, já estamos pecando. Então, se você teve a oportunidade de fazer o bem e não fez, porque alguém costumou no teu ouvido, está lá, escuta, não. Para Deus, você e eu já pecamos. Tá bom? Não tem desculpa. Senhor, foi uma distração, foi. Continue se distraindo e continue pecando. Porque a gente precisa entender como que Deus pensa a nosso respeito e não o que nós achamos que Deus pensa. Então a Bíblia está aí para isso. Então vamos orar em cima disso hoje. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu queria que você fechasse os olhos. Vamos começar terminando o livro de Tiago, começando as epístolas de Pedro com esse pensamento. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, hoje, nesta aula, queremos, a Deus, em nome de Jesus, adquirir a obediência necessária para cumprir este versículo. Porque, pelo que me parece, o que diz respeito a mim, Senhor, quantas das vezes deixei eu de emprestar o meu carro para um amigo que estava necessitando do carro e eu achei que ele não necessitaria. Pai, eu não tive o trabalho nem sequer de perguntar para ele, gostaria? Pai, nos perdoa, mas mais do que nos perdoar, nos transforma e faz através desse seminário, desse estudo, mudanças radicais nas nossas vidas e que nós possamos ser de fato e de direito filhos, não apenas lavados no sangue do Cordeiro, mas plenamente guiados pelo Teu Espírito Santo. Porque, Pai, é isso que queremos. Mais do que conhecimento pleno da Tua Palavra, é conhecimento pleno da Tua vontade, de praticar os Teus desejos, os Teus sonhos. Pai, em nome de Jesus, que esta aula de hoje seja uma aula reveladora, que a unção venha do Teu trono e recaia sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui e que ainda entrarão por aquela porta. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta aula de hoje possa causar mudanças, Pai, mudanças tamanhos que farão muito a diferença na vida deles. Em nome de Jesus eu te peço isso. Usa-me para que isso aconteça na minha vida e na vida dos Teus filhos.
Aleluia. Vamos lá para a nossa epístola de Pedro. Pastor, posso fazer uma pergunta? Diga-me. Aqui está falando assim, aquele pois que sabe fazer o bem, tá? Aqui está falando sobre o cristão ou está falando sobre todas as pessoas? Geral. Geral, né? Geral. São cartas gerais. Entendi. Geral. Tá. Vamos lá na epístola de Pedro. Vamos lá. Epístola de Pedro. Amém? Amém. Primeira epístola de Pedro. Vamos lá. Introdução. Esta epístola nos oferece uma ilustração extensa de como Pedro cumpriu a missão que lhe foi dada pelo Senhor. Tu, pois, quando te converteres, fortalece ou confirma os teus irmãos. Lucas 22, 52. Jesus falou para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, porque você não é convertido, tu ainda é um cara muito iracundo, tu brigas à toa, tu fala, tu já quer pegar a faca e cortar a orelha de todo mundo, tu és um cara bravo, tu não és convertido, teu caráter ainda é humanista, egoísta. Aí Jesus falou, quando tu te converteres, embora Pedro já era apóstolo de Cristo, já era discípulo de Cristo, mas Jesus falou, quando tu te converteres, quando você ficar firme, confirma ele. Para os teus irmãos ficarem firmes também. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que Pedro não era convertido quando o seguia. Ser seguidor de Jesus nem sempre é sinônimo de estar convertido. Continuando. Vou para a segunda fase. Autoria. Número 2. Aí já foi introdução. Não foi certo para você ligar para fazer a sua provinha. Número 2. Autoria. Isso é importante a gente entender. Vamos lá. Autoria. Todo mundo sabe onde eu estou. Autoria. Está lá, bonitinho. Onde é a autoria? Aparentemente, a questão da autoria de 1 Pedro é assim. Logo, no início da carta, lemos o seguinte: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus Cristo, conforme o costume da época, começava-se uma carta dizendo-se o nome a quem se estava escrevendo. 1 Pedro, então, apresenta-se como tendo sido escrita pelo conhecido apóstolo Pedro. Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Definindo aqui na minha aula. Então, Eu acho que eu tenho que falar com o pessoal no finalzinho já chegou no sim, senhor. Muito bem. Então vamos lá. Não há dúvida que foi Pedro que escreveu, mas há alguns detalhes que a gente precisa entender. Pedro era engenheiro mecânico? Não. O que Pedro era? Pescador. Você acha que Pedro, morador de Cafarnaum, o lugar mais pobre do norte de Israel, você acha que Pedro sabia falar grego? Você acha que Pedro sabia falar latim, já que Roma dominava toda aquela área nessa época dele? Você acha que Pedro falava bem latim? Não! Pedro não falava nem grego, talvez uma palavrinha, um bom dia, boa tarde, mas falar com fluência, escrever, não. A pergunta é: quem escreveu? Essa é uma dúvida. Certo? Presta atenção agora no que nós vamos ler. Alguns argumentos contra a autoria petrina, contra a autoria de Pedro. Algumas teorias. Primeiro, Pedro foi escrita num grego bastante culto, revelando por parte de quem escreveu um bom domínio dessa língua.
Pedro era um homem pescador da Galileia, das margens do Rio Jordão, ou do Mar da Galileia, das margens do, como poderia ele conhecer, só poderia ser Mar da Galileia, tá bom? Alguma ia acontecer no texto. Mar da Galileia, como poderia ele conhecer tão bem o grego? Beleza. 2. Outro argumento que prova que talvez poderia provar que Pedro não tivesse escrito. 2. Primeiro Pedro estaria pressupondo a teologia paulina. Pressupondo é supor antes. Eu vou supor antes. Então Pedro estava tentando justificar ou supor a teoria de Paulo sobre arrebatamento, sobre os dons da igreja, enfim. Vamos lá. Primeiro Pedro estaria pressupondo a teologia paulina de Paulo, ou seja, parece mais que o autor é um discípulo de Paulo do que o apóstolo Pedro. Homem de uma tradição, homem de uma tradição, homem de uma tradição independente, que não precisaria estar modelando o seu ensino pelo de Paulo. Por exemplo, no que Gálatas 2 nos fala de certas diferenças de pontos de vista ou prática entre os dois. Então havia uma divergência entre o apóstolo Paulo e Pedro. O apóstolo Pedro havia uma divergência. Eles bateram um pouco uma certa época acerca disso. Pedro achava que se ele fosse pregar o evangelho para o judeu, ele tinha que fazer com que o judeu seguisse toda a lei, mesmo sendo seguidor de Jesus. E se ele fosse pregar o evangelho para uma pessoa como nós, gentios, Pedro não se preocupava em fazer ninguém obedecer às leis de Moisés. Aí Paulo, aqueles dois caras, disse o que tu quer. Nem a lei, nem os que os ímpios pensam, é Cristo. Então, o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei, para a qual a lei foi, desde lá de Gênesis até Malaquias, a finalidade de tudo que foi escrito, os sacrifícios, os tabernáculos, tudo, o fim de tudo isso é Cristo. Vocês devem ter estudado um pouquinho sobre tipologia, que vai ajudar vocês. A gente vai voltar um pouquinho no próximo mês, quando a gente entrar numa nova fase. Ainda vai ser eu. Continuando. Então, Pedro e Paulo aparentemente dá a entender que o apóstolo Pedro dependia dos ensinos de Paulo. Ele supôs antes, pressupondo, olha, eu acho que Paulo pensa assim. Então parece que o apóstolo Pedro se tornaria um discípulo de Paulo. Na verdade não é isso. Terceiro, que é o mais importante, tais dificuldades se dissipam à vista de 1 Pedro 5,12. 1 Pedro 5,12 é assim, repitam comigo: por Silvano, nosso fiel irmão, como o considero escravo, abreviadamente. Não é escravo, não é escrevo, tá? Corrija aí. Escrevo. Não é escravo, não, é escrevo. Por Silvano, nosso fiel irmão, como considero, escrevo abreviadamente, exortando e testificando, tá? Que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecerem firmes. Repita comigo: por Silvano, escrevo abreviadamente. Quando eu digo que eu escrevo uma carta por pastor Carlinhos, é porque eu estou escrevendo a carta através do pastor Carlinhos. Eu estou com as minhas mãos atadas, quebraram as minhas mãos. Eu vou ditar a carta, que é minha, mas quem vai escrever é o pastor Carlinhos. Escrevo abreviadamente por Silvano, através dele, porque eu não sei falar grego, eu só falo hebraico.
Aí Silvano ouvia Pedro ditando em hebraico e ele transcrevia em grego para todas as igrejas da Ásia que falavam grego. Ok? Então, Pedro foi o autor da carta, mas quem colocou a caneta ouvindo Pedro falar foi Silvano. De acordo? Então, a carta é de Pedro? Sim. Pedro ditou? Sim. Quem escreveu? Silvano. Então, essa é uma... Isso faz alguma diferença na época, professor? Vamos supor que Pedro tivesse escrito a carta então. Tivesse escrito a carta em hebraico. A carta estava em... Mas as igrejas espalhadas eram da Ásia Menor. Falavam grego. Você acha que os gregos iam perder tempo de aprender hebraico? Silvano chegou lá e transcreveu, traduziu e mandou às igrejas. E fez a correção ortográfica, né? Fez a correção ortográfica. Porque teve carta que o apóstolo Paulo falou, escrevi com o meu próprio punho. Sim, há cartas que pessoas... Quando Paulo está preso, às vezes quem escreve é Silvano mesmo. O Paulo está lá, com a corrente aqui, nos pés. Como é que ele vai escrever? Escreve aos filipenses aí. Agradeço por tudo que vocês enviaram para mim. Não foi com o punho dele. Alguém escreveu para ele editando. Tá? Então, quero acreditar então. A carta, as epístolas de Pedro foram escritas por alguém que Pedro ditara. Ou Pedro escreveu em hebraico e a pessoa traduziu para o grego. Você está dizendo que Silvano escreveu, além de escrever as cartas de Pedro, escreveu de Paulo, foi isso? Ou... Pode ser. Se você for observar alguns detalhes, Paulo escreveu algumas cartas na prisão. Se ele estava naquela prisão de tortura, não tem como escrever, mesmo. Talvez o Timóteo lá visitar. Oi, paizinho Paulo, tudo bem? Estou com paz. Timóteo, escreve aí, vou te ditar uma palavra aqui. Você falou que Silvano, você falou que Silvano escreveu as coisas. Não, Silvano escreveu essa de Pedro. Esta. Ok? Mas não. Tanto que, de um lado para o outro, eu vejo que a epístola muda de linguagem. Então, vamos lá. Então, essa é a teoria básica. Alguns acham que Pedro não escreveu. E o único versículo que prova isso é Pedro 5,12. Então, por Silvano, através de Silvano, eu escrevo abreviadamente. Por isso, por. Por significa através. Esse livro foi escrito por Pastor Carlinhos, através dele. Bom? Beleza. Vamos falar do autor. Pedro. 3. Pedro, no grego, pedra, o equivalente em aramaico a Cefas. Cefas é um nome aramaico. Ok? Aramaico. Tinha um irmão também, discípulo, André, e eram pescadores de profissão. Bem, não vou chegar nesse detalhe, é só ler, moleza. O que eu quero que vocês entendam, que a gente vai estudar o conteúdo, é isso que eu gosto de conteúdo. Tá? Isso é só para vocês entenderem. Ok? Tá, vamos lá, propósito. Virando aí agora um propósito. Acharam o propósito? Vamos lá. Tá aqui no quadro que eu vou colocar. Tá aqui no... Ah, bem assim. Não desliga sozinho. Bota senha. Ah, beleza. Qual o propósito? Só resumindo. Evidentemente, foi escrita com um duplo propósito. Quais são? A e B. Primeiro propósito. A. Muitos crentes primitivos chegaram a pensar que Paulo e Pedro esboçavam diferentes ideias sobre os fundamentos da fé cristã para destruir estes maus pensamentos. É que Pedro a escreveu e a remeteu justamente por um companheiro de Paulo da igreja asiática, Silvano.
para dissipar qualquer problema entre... Viu? Pedro e Paulo tiveram uma discussão, eles não se entendem. A unidade da igreja acabou. Os cabeção não estão se entendendo. A igreja está dividida. E Pedro teve essa preocupação. Segundo B, outro propósito do escritor foi o de animar e fortalecer os judeus convertidos, os quais, a essa altura, passavam por duas provações e enfrentavam amargas perseguições. Assim fazendo, Pedro cumpria o ministério que impusera o nosso Senhor. Tá? Então, o ministério de Pedro foi cumprido aí. Bem, isso é um resumo do que Pedro fez. Agora vamos à carta. Pega a sua Bíblia, uma Epístola de Pedro. Fala do conteúdo, esse que me interessa. O conteúdo para mim é fundamental. Prontos? Para sofrer um pouquinho? Pedro, me ama, Pedro. Vamos lá. Deixa eu me achar aqui, Pedro. Diz assim, Epístola de Pedro. Eu vou ressaltar os versículos importantes, tá, gente? Versículo 1 e 2. Primeiro capítulo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro escreveu não para uma igreja específica, mas para todo mundo que estava espalhado por causa da perseguição. Era perseguido porque eram judeus, ainda eram perseguidos porque eram cristãos. Matou, né? Duas provações. Continuando. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Qual é o ponto importante desse versículo? Fala da obediência. Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. Para quê? Para que você é santificado no Espírito? Para ter poder e falar língua estranha? Você é santificado no Espírito Santo para vir para a igreja e levantar a mão? Você é santificado no Espírito Santo para obedecer. Se você é santificado no Espírito Santo só para ser profeta, só para ser pastor, só para ser evangelista, só para ser isso, você não está cumprindo. Você é santificado no Espírito Santo para o quê? Para a obediência. Ou você obedece e cumpre o propósito da sua santidade, ou nada feito. Vamos lá no versículo 4. Eu vou ler o versículo 3 para concluir o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível. Não dá para murchar, não se dissolve, não morre. Reservada nos céus para vós. Repitam comigo. Herança reservada nos céus. Então existe uma herança reservada do céu para você. Não é na terra, é no céu. E essa, versículo 4, para uma herança incorruptível e incontaminável. Vamos supor que você interprete esse texto, que essa herança guardada no céu seja a sua casa própria. Essa é minha herança. Só que a tua casa própria na terra, daqui a 100 anos vai estar caindo aos pedaços. O tijolo já vai estar podre. Os canos não estarão funcionando. Essa herança corrói, morre, cai.
vai virar tombamento histórico de alguém. A herança aqui é incorruptível. Então, por favor, não confundir herança guardada no céu com o que você pode adquirir na terra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O carro que eu compro hoje, daqui a 10 anos, meu irmão, não está valendo mais nada. Meu carro é corruptível, o motor quebra, as rodas se gastam. Não é esse tipo de herança celestial, não. Versículo 5: que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Repitam comigo: que pelo poder de Deus sois guardados através da fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Existe uma salvação que ainda vai ser revelada. Essa salvação que a gente está falando, coisas que foram escritas depois que Jesus morreu e ressuscitou, depois que a igreja se espalhou pelo mundo, há uma salvação que ainda vai ser revelada. E essa salvação que vai ser revelada é quando você e eu ouvimos a trombeta de Deus, e isso que é corrupto, que é mortal, se revestir da imortalidade, e isso aqui que apodrece, vai ficar glorificado, aí é a sua revelação da salvação que vai acontecer. Então, você e eu somos salvos. Sim, mal é salvo, você é salvo, mas o mal pode atravessar a rua ali e morrer atropelado por um ônibus. Ainda sou mortal. Uma bala perdida ainda pode me matar. Claro que eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar para ter um corpo. A minha salvação ainda vai ser revelada. Eu não sei se eu vou ter esse nariz bonito quando eu for arrebatado. Eu não sei se eu vou ter essa barriguinha quando eu for arrebatado. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O que eu tenho hoje mortal, o que é corrupto, vai se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aí eu vou dizer: morte, onde está o seu aguilhão? Você não pode mais me vencer. Agora eu tenho de fato vida eterna. Não posso morrer. É essa a salvação que há de ser revelada no último tempo. Então, você é salvo, glória a Deus. Nada contra o que você é. O importante é o que você vai ser. Porque ainda somos pessoas falíveis. Somos pessoas que sentimos dor, cansaço, cheiramos mal quando não tomamos banho. Temos bafo de onça quando acordamos de manhã. Alguma coisa dentro de nós, bactérias e vírus ainda se proliferam. Então não vem dizer que você está totalmente bem, que você não está. Isso vai ser revelado lá na frente. Isso é salvação. Irmão, esse cada vez fala-se menos de salvação. Por isso que eu estou lendo a carta. Porque as pessoas vão isolar o versículo e achar que a herança do céu seja somente o emprego que você tem. Na verdade não é. A herança do céu é lá, mesmo. Que lá a traça não corrói, o ouro não envelhece, lá nada enferruja. Lá não quebra. Continuando, versículo 7. Do capítulo 1 ainda. Para que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro, que perece. Repita comigo. Ouro pela Bíblia, perece. Você pode achar uma peça de ouro do tempo de Faraó, quase que intacta lá nas pirâmides. Mas para Deus, ouro perece. Riqueza terrena perece. Vamos. Vou ler de novo. Para que a prova da vossa fé, para a sua fé sempre ser provada, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra
na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus se revelar, a tua fé vai honrar, vai glorificar. Por que eu estou dizendo isso? Porque você acha que o que você faz hoje vai glorificar Deus. O que glorifica Deus é a sua fé. Jesus falou, ó, quando o Filho do Homem voltar, achará a fé na terra? Será que quando ele voltar, você vai ter fé? Você vai acreditar na salvação dele? Ou vai acreditar só no que ele pode fazer por você na terra? Pensa bem nisso. As pessoas estão vindo à igreja por causa da cura. As pessoas não estão vindo para a igreja por causa da salvação. As pessoas estão vindo na igreja por causa das suas necessidades terrenas. Deus é bom, meu amado. Não sou contra isso não. Eu só quero que você entenda que salvação é o tema da Epístola de 1 Pedro. Eu não vou passar ali. Não, deixa. Não. Salvação está aí nessa apostila. É um dos temas da Epístola dele. Então, se você não prega salvação, só prega cura, libertação, você pode estar correndo um velho risco de não estar pregando o verdadeiro evangelho. Jesus não morreu para curar. Jesus morreu para salvar. A cura é uma consequência, não o alvo. Continuando. Versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé. Repita comigo. Alcançando o fim. A finalidade da vossa fé. Para que serve a sua fé? A salvação das vossas almas. Fé para arrumar emprego é fácil. Fé para cura é fácil. Mas que você não seja curado como os 9 leprosos e não segue a Jesus e vai para um lugar muito terrível. Que você não seja que nem a multidão que foi curada e nem sequer seguiu a Jesus. Recebeu a bênção eterna para quem te quer. Ser curado não quer dizer que você é salvo. Nunca foi. Então, qual é a finalidade da fé nossa, da nossa fé? A salvação das nossas almas. Essa é a finalidade. Se você vai passar no vestibular ou não te salva. A sua fé, a minha fé, tem que ser baseada na salvação. Que eu sou mortal, pecador, miserável, pobre, cego e nu, preciso ter uma vida santa para obedecer e ter um corpo incorruptível, imortal, quando a trombeta soar e você e eu formos glorificados. É isso que a nossa fé tem que crer. Vir para a igreja porque é um lugar bom para se vir, não te salva. Não obedeça para tu ver só. Adoro um culto de manhã, de tarde, de noite, adoro fazer todas as vigílias, como eu gosto, é muito bom. Não tem nada de errado nisso. Mas se você não obedece, não vale nada. Continuando. Versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, os profetas profetizaram lá, Isaías, Jeremias, eles profetizaram, isso foi revelado não para eles. Isaías não profetizou para o tempo dele. Isaías profetizou para o nosso tempo. Daniel não profetizou para o tempo dele. Ele profetizou para nós, para o nosso tempo. Quando o Messias viria, quando o anticristo se levantaria, ele nem sonhava em ver isso. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, vocês. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atender os anjos. Esse negócio é curioso que Jeová fez. Jeová falou com Abraão lá que ele seria o pai de uma grande nação.
Israel desobedeceu Deus o tempo todo. Foram poucos os momentos que Israel obedeceu a Deus. É um povo rebelde, de dura cerviz. A coluna cervical dele era dura. Deus falava com ele, não era nem capaz de se mexer para ouvir Deus. É um povo de dura cerviz. Aí Deus faz com que Israel rejeite a Cristo. E nós somos a família de Abraão. Como que Jeová é esperto, inteligente, quando falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só de Israel, mas todas. Aí entra você e eu. Como que Jeová é esperto? Continuando, vou ler o versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda o vosso procedimento. Porque, ou porquanto está escrito: sede santos, ou sereis santos, porque eu sou santo. Aí vem alguns irmãos. Há uns anos atrás eu fui numa vigília lá em Pedra de Guaratiba, há alguns anos atrás, lá para 1985, tá, irmão? Lá em Pedra de Guaratiba, e ficou aquela guerra entre eu e o irmãozinho. Eu recebi a oportunidade de pregar que a gente tinha que ser perfeito. Ele dizia: não, que ninguém é perfeito. E aí aquele bate-boca a vigília inteira. Vou repetir uma frase que eu falo muito. Você acha que Deus mandaria você fazer alguma coisa que você não fosse capaz? Vou repetir a pergunta. Se Deus manda você ser, é porque você pode ou não pode? Pode. Vou pegar uma criança de 3 anos. Carrega aquela saca de cimento ali, nas costas. 60 quilos, carrega. Idiota sou eu por mandar uma criança de 3 anos carregar tamanho peso. Você acha que Deus ia cometer esse erro, esse furo? Para ele dizer sede santos, é porque você e eu podemos. Então, quando você e eu, tem uma música da Thalita, dos anos 1987, que ó: não limites o poder divino. A gente tem mania de limitar o poder divino na nossa vida. Nós temos a mania de limitar. Ah, mas eu não posso, eu não consigo. Então a ordem que Deus deu não valeu de nada. Você está dizendo que Deus é burro. Que Deus te deu uma ordem que você nunca poderia cumprir. Repita comigo. Sede, pois, santos, como é santo o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. A interpretação do texto é que nos machuca, porque nós crentes, por não estudarmos muito, nós não sabemos a diferença. Repita comigo. Mauro fala inglês tanto quanto o Barack Obama. É diferente. Mauro fala inglês como Barack Obama. Eu não estou falando quanto ele fala. Ele fala 50 mil palavras. Eu só falo 10. Mas aquilo que eu falo com as minhas 10 mil palavras, eu falo igual a ele. Quando Deus falou sede santos, como? Ele não disse quanto. Você não pode ser santo quanto Deus é. É impossível você ser santo quanto? Amai-vos uns aos outros como vos amei, não é quanto vos amei. Eu não vou morrer na cruz por vocês, eu não posso amar o quanto Jesus amou, eu não posso nunca. Mas eu posso amar como ele amou. Para de limitar a palavra de Deus com as suas limitações. Que na verdade não existe limitação quando você está na presença dele. É ele que te capacita, é ele que te levanta, é ele que te guia, é ele que te leva. Então para de diminuir o que Deus tem que fazer na minha e na tua vida. Isso é que Pedro quer dizer. Sede santos, porque ele é santo. Aí Jesus fala em Mateus 58, sede santo como o vosso Pai Celestial é santo.
Ai, mas isso aqui é impossível, esse versículo é impossível. Acabou de dizer que Jesus é burro. Jesus deu um mandamento que ninguém poderia cumprir. Ofendeu Jesus. O que tem de crente ofendendo as Escrituras, dizendo que o que está ali é algo impossível de se fazer, mesmo sendo um mandamento dele. Então Deus mandou algo que você nunca pode fazer. Você está ofendendo o Criador. Mas depois, o que eu estou pecando, Senhor? Você acabou de me chamar de burro. Mandei você fazer algo, você disse que você nunca poderia fazer. Como? Não é quanto. Não é quantidade de perfeição. É a qualidade dela. O pouco que você faz igual a ele. Precisa fazer tudo. O pouco que você faz, o pouco que eu faço, faça como ele fez. Não precisa fazer tudo não. Não precisa morrer na cruz, levar tantas chibatadas, soco e não negar. Não precisa disso tudo não. Não precisa falar o quanto ele é bom. Então, meus como, né? Versículo 17. E se vocês invocares por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui em Nova Iguaçu. Andai em temor. Tem gente que não entende nada, meu irmão. Deus volta a repetir, é o abuso da graça. Deus sabe que eu sou assim, Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, eu cresci assim, Gabriela. Aí Deus, eu sei que você vai ser, por isso que eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, preparado não para você, do diabo e seus anjos, que só está indo na água. Versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, é moleza, como prata ou ouro. Novamente eu volto a dizer que pela Bíblia o ouro é corruptível, a prata é corruptível. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Vamos ler, isso aí todo mundo já sabe. Versículo 20. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Jesus foi conhecido antes que o mundo fosse feito. Ele não foi conhecido como Jesus, mas foi conhecido como talvez o segundo da Trindade, foi conhecido como o anjo do Senhor, foi conhecido como o ancião de dias. Não sei como ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas Jesus estava ali antes da fundação do mundo com Deus. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do planeta Terra, mas manifesto no fim dos tempos. Ele apareceu para nós em carne e osso, por amor de nós. Versículo 22. Já que tendes purificado, vamos ler junto comigo. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade. Qual é o jeito de purificar a sua alma, irmão? É colocando a sua alma dentro da água sanitária celestial? A sua alma só vai ser purificada através da obediência a quem? Ao seu chefe? Não. Obediência à verdade. Obediência às Escrituras. É nisso que você purifica a tua alma. Ah, mas eu já pedi perdão, Jesus me lavou no sangue dele, mas a tua alma ainda está impura. Teu corpo pode estar limpinho, irmão, Deus te lavou, mas o teu coração ainda está sujo. Porque Jesus te lavou porque você se arrependeu, glória a Deus, mas o teu coração está doido para ir lá para fora para pecar de novo. Tua alma ainda está suja, teus pensamentos são ruins. Está doido para voltar lá para discutir com a tua mãe, com o teu pai, brigar, xingar um palavrão, depois ela foi sem querer. É isso que eu estou querendo dizer. Alma é a sua intenção. Me sujei, Jesus me lavou, mas a minha intenção é fazer de novo. Minha alma não está boa. Continuando. Nós
acho que eu vou parar por aqui. Não, tá bom. Continua. Vamos lá. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência, é verdade, que leva ao amor fraternal, essa obediência leva ao amor fraternal não fingido. Então, se você trata alguém com fingimento, saiba que a tua alma está muito suja e que você não está purificando ela na verdade, na obediência, não está. Se você fala nas entrelinhas, ou entre os dentes, assim, irmão, camisa linda, irmão, cafona, cara. Se você fala assim, de alguma forma, com qualquer pessoa, tua alma está suja, você não está obedecendo nada. Silas Malafaia, eu vou repetir sempre, porque agora eu tenho um exemplo para citar. Hipocrisia, meu irmão. Fingimento é hipocrisia. Você gostou da minha blusa, irmã? Ah, linda essa blusa. Cafona a blusa dela. Cuidado com a sua boquinha. Vou cantar música de criança. Cuidado um pouquinho do que fala. Caraca! A gente não percebe o quanto os critérios de Deus são altos demais. Vamos lá. Versículo 4. No capítulo. Onde é que eu estou? Desculpa. Aqui só aqui, perdão. Isso mesmo. 23. Vamos lá no 25. Sim. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que vos foi evangelizada teria que ser a palavra que dura para sempre. Vou dar um exemplo de uma palavra que não dura para sempre. Não dura para sempre. Essa palavra não dura para sempre. Vem, Jesus vai te curar hoje. Deus te cura. Tu morre amanhã, tu é mortal. Essa palavra vai para sempre? Não. O Evangelho, ele prega coisas eternas com Deus. Quando a gente prega esse Evangelho da necessidade humana, você esquece que o que nós temos que pregar é o que Jesus veio fazer na cruz. Te dar vida eterna. O resto vos será acrescentado se você buscar o reino de Deus. Se você buscar, e eu também. Capítulo 2. Versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2. Vamos lá. Deixando, pois, toda malícia. Repita comigo. Deixando, pois, toda malícia. Todo engano. Fingimento. Invejas. E toda maledicência. Cara, o mandamento é você deixar. Não é Deus tirar de você, não. Ah, Senhor, tira isso de mim, Senhor. Não vou tirar, não. O mandamento é você deixar. Não é eu tirar. Para de terceirizar o trabalho. Deixando, pois, toda malícia. Repita comigo, malícia. Existem 3 coisas na sua consciência. Vamos lá. A trindade do diabo é essa: malícia, maldade e maledicência. Vou explicar. Talvez maledicência eu vou escrever errado, tá? Não falo. Conhece não, né? C. Obrigado, viu? Maledicência. Beleza. Malícia é aquilo que você pensa, mas não faz. Maldade é aquilo que você faz, porque pensou. Maledicência é aquilo que você diz, porque pensou. Então a maledicência tem a ver com a boca, a maldade tem a ver com o corpo e a malícia tem a ver com a mente. Vou repetir. A malícia é aqui, a maledicência é na boca e a maldade é no corpo. Maldade, penso em fazer mal a uma menina, meu corpo vai lá e faz. Maldade. Penso alguma coisa ruim de uma menina e falo mal dela pro irmão. Aquela irmã não presta.
maledicência. Essas três coisas, Deus tem que purificar isso na nossa alma. Porque talvez você não possa nem querer fazer, porque está com medo da punição da polícia. Você não queira nem falar, mas a tua mente está doida. Vai ter que levantar. As três irmãs, quando um ladrão vai assaltar, ele pensa primeiro e depois faz a maldade. Salão de beleza, pensa na besteira, depois dando a falar. Vai falar agora?